Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Usicar. Hoje eu vou lhe mostrar uma estratégia de alavancagem financeira por um período de 6 meses, considerando todos os bônus do nosso plano de compensação. Então vamos lá. No primeiro mês, você vai fazer 10 indicações. Lembre-se, você poderia indicar 2, 3, 20, 30, mas para essa estratégia nós vamos considerar 10 indicações no primeiro mês. No segundo mês, você vai ajudar aqueles 10 a indicarem 5 pessoas cada um deles. E você aproveita esse segundo mês e faz mais 5 indicações. No terceiro mês, você ajuda aqueles 50 a indicarem 5 pessoas cada um, ajuda aqueles outros 5 a indicarem 5 pessoas cada um também e aproveita o terceiro mês e faz mais 5 indicações. No quarto mês, o trabalho se repete, onde você vai ajudar aqueles 250 a indicarem 5 pessoas cada um, aqueles 25 também vão indicar 5, aqueles 5 também, e você vai aproveitar o quarto mês e vai fazer mais 5 novas indicações. No quinto mês, essa multiplicação por 5, ela acontece normalmente como você já está vendo na tela, aproveitando sempre o mês seguinte para indicar mais 5 pessoas. No sexto mês, para fechar a nossa simulação estratégica, você também contribui com ajudando o seu time a indicarem 5 cada um e aproveita o sexto mês e faz 5 novas indicações. Bom, totalizando o período de 6 meses, qual é a quantidade de pessoas que fazem parte da sua equipe? Se você ainda não fez essa conta, eu vou lhe ajudar. Nessa somatória, nós tivemos aqui, nós agregamos, nós construímos uma equipe de 43.935 pessoas. Lembrando, todas elas vão ter seus carros protegidos com as melhores coberturas de proteção veicular, que são as coberturas que você já conhece. Agora, um detalhe que me chama a atenção é que em um mercado onde existe 55 milhões de carros sem proteção, esse número da sua equipe corresponde a apenas 0,079% do mercado. Ou seja, mesmo você achando que a sua equipe está muito grande, com 43.935 pessoas, esse número corresponde a 0,79% dos 55 milhões disponíveis para a gente poder alcançar. Ou seja, nós temos um mercado muito grande e esses números eles são muito pequenos comparado a esse mercado. Mas vamos dar sequência. Essa equipe foi construída a partir de 35 indicações diretas e 43.900 indiretos. E o seu total de bônus, nesse caso, foi de R$ 743.517,50, considerando todos os bônus do nosso plano de compensação. Só que agora eu quero te fazer uma reflexão e quero que você também reflita sobre o que eu vou dizer. Muitas pessoas podem desenvolver essa atividade de forma paralela às suas principais atividades, né? Às vezes a pessoa trabalha de carteira assinada, vai dedicar só 1, 2 horas do tempo dela. Às vezes a pessoa julga que não consegue aplicar uma velocidade como você. Às vezes a pessoa acredita que a duplicação pode ser de 2 em 2 e não de 5 em 5, embora tem pessoas que podem duplicar de 10 em 10. Então, existem algumas variáveis. Considerando que existem essas variáveis, eu quero retirar algumas pessoas dessa operação para que você possa perceber que nós ainda podemos encontrar uma média, considerando que pessoas não têm todo o tempo para desenvolver, que algumas vão fazer paralelo, considerando que algumas vão duplicar de 2 em 2 ou vão fazer apenas uma indicação. Ou seja, vamos remover algumas pessoas e vamos considerar somente essa equipe que está aqui. O seu resultado financeiro proveniente dessa equipe, eu vou lhe apresentar agora, considerando bônus a bônus,
com riqueza de detalhes. Então preste bastante atenção. No total, são 39.060 pessoas. Essa equipe que está aqui embaixo desses 6 meses. Nesse período de 6 meses, essas 39.060 pessoas, o bônus de indicação direta e indireta lhe pagou esse valor aqui, ó. Aqueles primeiros 10 você recebe 1.250, lembra? Porque você completou 10 indicações dentro de um mês. Então você recebe o bônus oficial mais o bônus extra. No segundo mês, aqueles 10 indicaram 5 pessoas cada um. Então você vai receber 50 vezes 90, que dá mais R$ 4.500. No terceiro mês, aqueles 50 indicaram 5 cada um e você receberá R$ 30 vezes 250. No quarto mês, aqueles 250 indicaram 5 cada um e você já recebe R$ 25.000. Vão acompanhando aí coluna por coluna que você vai entender quantidade de pessoas vezes o valor do bônus com relação ao nível e o total. Olha só, o sexto nível, a quantidade, o volume, a alavancagem financeira que você proporcionou aí para o seu bolso, para a sua família. Esse bônus, considerando essa estratégia, lhe proporcionou R$ 445.500. E detalhe, não se esqueça que nós ainda temos o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º nível desse bônus. Mas como nós fizemos uma simulação só de 6 meses, nós não alcançamos os níveis, esses níveis 7, oitavo, nono e 10º. Mas lembre-se que ainda tem. Ok? Vamos para o bônus binário, considerando a mesma simulação. Aquelas 10 primeiras pessoas, você vai colocar 5 de cada lado, considerando o equilíbrio. Como os 2 primeiros não pagam, não sobem pontuação, então eles não pagam o bônus binário, vamos considerar apenas 4 pessoas. Lembrando, cada adesão gera 117 pontos. 117 vezes 4 dá 468 pontos. E por esse motivo que nós pagamos 20% de 468, que dá os 93,60. Você já entendeu então como funciona o bônus binário. Ele paga 20% da menor equipe. Como elas estão equilibradas, então tanto faz pagar na esquerda ou na direita. Assim você já entendeu que ela pagou em cima da pontuação. No segundo mês, são 25 pessoas para cada lado. Então é 25 vezes 117 vezes os 20%, que deu 585. E isso vai se repetindo a cada mês conforme a simulação que eu apresentei. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o bônus binário, para o quinto mês e para o sexto mês. Embora a pontuação foi muito alta, o bônus binário ele tem um teto de ganho por mês de R$ 50.000. Então, no quinto mês e no sexto, você já terá alcançado o teto máximo que esse bônus paga por mês, que é de R$ 50.000. A partir do sexto mês, você vai ter R$ 50.000 todos os meses, considerando a continuidade dessa estratégia. Então vamos lá. O bônus de construção, você sabe que você precisa qualificar as 10 primeiras linhas, fazendo cada um deles indicarem 5 pessoas. Ou seja, nesse bônus, você não precisa do terceiro, quarto, quinto e o sexto mês, porque no segundo mês você já alcançou a sua totalidade, ganhando R$ 5.000 em 2 meses e não em 90 dias, que é o prazo para esse bônus. No bônus de recorrência, no primeiro mês, olha que interessante, você indicou 10 pessoas, mas no primeiro mês eles não pagam a mensalidade, por isso está com o valor de 0. Considerando a mensalidade de 180, você sabe que nós vamos lhe repassar 8% da mensalidade em 6 níveis. No segundo mês, entraram 50 pessoas. Só que essas 50 pessoas só vão pagar a mensalidade no terceiro mês. Por esse motivo, que no segundo mês você recebeu apenas 10 vezes 1,51, que deu R$ 15,10. O bônus da recorrência do segundo mês você recebe só no terceiro. Só que no terceiro mês você recebe o bônus de recorrência do segundo mês e do primeiro também. Porque
são mensalidades subsequentes e elas vão se acumulando. Então, no quarto mês, você vai receber a mensalidade referente a terceiro mês, a segundo e a o primeiro mês. E assim você já entendeu como funciona. Perceba que no sexto mês, com 31 mil pessoas na sua equipe, você já tem aproximadamente 25 mil reais de ganhos. Nessa simulação, essa totalidade lhe proporcionou 32.875, só que a partir do sétimo mês, a quantidade de 39.060 pessoas pagando a mensalidade vão lhe proporcionar uma renda residual, né, uma renda de recorrência na casa de R$ 56.260. Ou seja, muito forte esse bônus, uma vez que você consegue construir uma equipe de negócio. O bônus de qualificação, que é o plano de carreira, você vai considerar a pontuação das adesões e das mensalidades. Ou seja, para a adesão, sobe 117 pontos e a mensalidade sobe 60 pontos, considerando a mensalidade no valor de R$ 180. Então vamos fazer a conta aqui. As primeiras 10 indicações de adesão, elas contribuíram com 1.170 pontos. Como ninguém pagou mensalidade, então nesse primeiro mês não gera pontos de mensalidade, só de adesão. Com 1.170 pontos, você não alcançou nenhum nível no plano de carreira, por isso está zerado. Mas no segundo mês, você já tem 50 novas adesões, então são 50 vezes 117, mais 600 pontos, que é 10 vezes 60 pontos, referente às pessoas do mês anterior. Isso somado gerou 6.450 pontos e você já alcançou o segundo nível, você já pulou para o segundo nível no plano de carreira. No terceiro mês, são 250 novas pessoas vezes 117 e são 60 vezes 90. Ou seja, 10 do primeiro nível, do primeiro mês, 50 do segundo mês, vezes 60 e os 250 vezes 117. A somatória desses pontos lhe qualificam ao plano de carreira. Então você já recebeu mais R$ 2.000. No quarto mês, R$ 8.000 e no quinto mês e no sexto mês, R$ 15.000, alcançando o último nível do nosso negócio. Lembrando, como esse bônus ele também paga em recorrência, a partir do sétimo mês, o volume de pontos que essas 39.060 pessoas vão fazer já lhe qualificam para receber todos os meses R$ 15.000 somente desse bônus, porque você alcançou o nível de diretor. Vamos agora juntar todos os bônus do nosso plano de compensação para fazer aqui o fechamento desse treinamento. O bônus de indicação direta e indireta ele pagou um total de 445.500. O bônus binário 118.228,60. Bônus de construção R$ 5.000. O bônus recorrência R$ 32.875,50 e a qualificação R$ 41.000. Totalizou R$ 642.604,10 nesta simulação. E detalhe, que na minha opinião é o mais importante. A partir do sétimo mês, você tem aproximadamente R$ 70.000 de ganhos recorrentes, porque você tem um volume de 39 mil pessoas na sua equipe, mesmo considerando que um ou outro deixe de pagar a mensalidade, ainda assim você tem pontuação suficiente para alcançar o nível de diretor e receber 15 mil e ainda pontuação 8% em 6 níveis referente ao plano, referente às mensalidades, que geram próximo de 56 mil reais. Ou seja, esse negócio, a partir do momento que você decide construir, você passa a ter uma perspectiva muito real, porque nessas 39.060 pessoas, você fez apenas 10 indicações. E depois você ajudou aqueles 10 a multiplicarem por 5. Poderia ter multiplicado por 10 cada um, assim como você. Mas tem pessoas que não têm a mesma velocidade, algumas podem indicar 2, 3, outros podem indicar 15. Nós aqui estamos fazendo uma média nessa simulação de 6 meses. E com esse resultado, a pergunta é: quais os sonhos você quer realizar? Porque grana não será mais o problema.
E você tem que lembrar que centenas e milhares de pessoas vão ter seus carros protegidos, evitando prejuízos financeiros, e você, por ter construído essa equipe, por ter levado a oportunidade da proteção veicular para outras pessoas, será muito bem remunerado. Acredito eu que você já entendeu como essa estratégia funciona. Agora o próximo passo é colocar em prática. E se você precisar de algum outro treinamento, basta acessar nossa academia dentro do escritório virtual e ter acesso a outros conteúdos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.